A mim, meus X-Men, a mim, meus quadrinheiros, hoje é o dia de falar da nova mensal da equipe mutante da Marvel nas bancas. Amigo, e olha só, nova mensal e novo formato, é a volta do grampo, é a volta da lombadinha canoa. Mas esse bate-papo sobre os X-Men e o novo formato da Panini, você vai conferir comigo depois da vinheta. Então, quadrinheiro, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que antes do relançamento do número 1 dos fabulosos X-Men, ou seja, até as revistas da equipe do mês passado, o status quo dos mutantes da Marvel estava bem diferente do habitual. Até então, eles passaram aí 3, 4 anos de publicação tupiniquim na fase de Krakoa. Isso mesmo, todo mundo queria X-Men, sabe que nas edições anteriores Ciclope e companhia viveram o som de Xavier na sua máxima potência na ilha soberana de Krakoa. Os mutantes, então, tinham um país para chamar de seu, um país mesmo, legalizado pela ONU e tudo mais. Bom, como a gente sabe que nos quadrinhos as coisas são cíclicas e acabam se repetindo de vez em quando, é claro que esse status quo de nação soberana de Krakoa não ia durar muito tempo. E para quem estava acompanhando aí todos os títulos da Marvel, já que a queda de X se espalhou em mensais como Vingadores, com os próprios X-Men, como tie-ins, revistas solo, para quem estava acompanhando esse material aí, viu que Krakoa foi pro espaço. Ou seja, Krakoa não existe mais. Isso explica o subtítulo que acompanha todas as revistas atuais dos mutantes renascidos das cinzas. Além de fazer aí uma clara alusão a Fênix, personagem mitológico, que também é um dos X-Men, que renasce das cinzas, aqui você vai acompanhar os X-Men tendo que reagrupar, coletar os pedaços do que sobrou da Era Kraconiana e tentar ganhar novamente seu lugar neste mundo que os teme e os odeia. Nessa edição aqui, número 1, nós vamos acompanhar principalmente a equipe formada por Scott Summers, o Ciclope, que acaba sendo um dos pontos altos dessa edição. É muito bom ver o Ciclope tendo uma continuidade do trabalho que o Grant Morrison iniciou lá no começo dos anos 2000, botando o Magrão como um dos líderes mutantes da equipe. Na verdade, é muito bom ver que os X-Men voltaram sim a preencher o seu status quo atual, porque olha só, os mutantes têm histórias diversas e muitas delas são divididas entre upgrades e downgrades ao longo aí das publicações. Vale citar, por exemplo, a fase escrita aí pelo Joss Whedon, Os Surpreendentes X-Men, onde os X-Men tentaram ocupar um papel mais heróico perante a sociedade, salvando o dia do crime, enfrentando monstros gigantes, esse tipo de coisa. Por outro lado, vimos versões de X-Men com aspirações bem menos heróicas. Vale citar, por exemplo, a própria fase de Krakoa, onde vimos personagens como Xavier, personagens como Fera, tendo tons de cinza, não sendo bem aqueles heróis altruístas estamos acostumados a ver. Aqui, em X-Men de Jed MacKay, nós vamos ver um Back to Basics, tá? Nós vamos ver os X-Men, sim, voltando a ocupar esse posto de minoria, tentando sobreviver. Posto esse de minoria que os X-Men ocupam desde os anos 60. Voltando à década de 60, na criação da equipe mutante pelas mãos de Stan Lee, eles ocupavam, sim, um perfeito paralelo à questão racial que assolava os Estados Unidos naquela época, tendo seus principais personagens como Charles Xavier e Magneto um espelho perfeito para Martin Luther King e Malcolm X, sendo esses dois os líderes dos principais movimentos que tentavam a igualdade racial dentro dos Estados Unidos. Aqui eles os X-Men ocupam, deixam de ser uma questão racial e ocupam o papel que hoje se assimila à questão dos refugiados, dos imigrantes que perderam por algum motivo a sua nação. Igual com os X-Men se encontram aqui. Todo esse paralelismo sempre serviu para mostrar que a Marvel sempre esteve preocupada nas questões sociais e tudo mais. Voltando aqui para a edição, nós vamos ver Jed MacKay, como eu falei anteriormente, fazendo o que parece ser a sua especialidade, que é voltar ao básico, pegar personagens muito evoluídos e voltar com eles ao básico. Basta ver o brilhante trabalho que ele tem desempenhado aí na revista dos Vingadores, depois de anos de publicação do Jason Aaron à frente ao título. E aqui nos X-Men, ele repete o feito, trazendo para a equipe mutante postos conhecidos como, por exemplo, o Ciclope,
o Fera, o Magneto, que estão em publicação na revista dos X-Men desde o seu número 1, aliados aqui a personagens queridos pelo público, como, por exemplo, o Juggernaut, ou Fanático, né, para quem viveu aí os anos 90, a Magia, e até a Psylocke, né, que é muito famosa também, e até personagens assim um pouco questionáveis, como o Kid Ômega. O que importa é que essa equipe formada pelo Ciclope é muito forte, é um verdadeiro peso pesado, tá bom? Então nós vamos ver essa volta dos X-Men ao básico. Olha só o Magneto aí, ocupando o lugar de Charles Xavier como o mentor, o mais velho da equipe e tudo mais. Então é muito gostoso você realmente se deparar com isso. E aqui no Brasil, nós fomos agraciados com o seguinte fato: além de ter essa volta ao básico no editorial, isso se sobrepujou aos roteiros e às artes, e também veio para a questão física, porque se nos Estados Unidos os X-Men voltaram ao básico, aqui no Brasil eles voltaram ao básico, inclusive no seu formato de publicação, que traz de volta a capa cartão e os grampos. E isso é muito bom, você chegar na banca de revista e achar algo acessível como o X-Men, com esse logotipo que todos nós aprendemos a amar desde os anos 90, olha, os fabulosos X-Men. Há quanto tempo continuo vendo uma revista da banca com cara de revista dos X-Men mesmo? Porque a fase que ela coa teve os seus altos e baixos, mas era muita politicagem, muita conspiração. Aqui não, aqui você vai ver realmente a luta pela sobrevivência da espécie mutante. Recomendadíssimo aqui no canal. Falando um pouco da história, Jed MacKay traz aí um roteiro bem enxuto, tá? Mostrando como se dá a relação dos X-Men com seus vizinhos, né? Agora os X-Men estão vivendo aí no Alasca. Essa fase, essa edição do Jed MacKay, ela traz vários ecos de várias outras fases dos X-Men. Nós podemos citar aqui, por exemplo, essa base no Alasca, lembra muito a base que o Ciclope ocupava durante a fase do Bendis, né, que era lá no Canadá, lá onde foi criado o Wolverine, que era um lugar gelado, frio e um pouco distante também da sociedade. Aqui nós vamos ver Ciclope fazendo uma coisa muito básica dentro da equipe dos X-Men, que é resgatar outros mutantes em perigo. Os X-Men se dividem aqui, parte da equipe comandada por Ciclope vai enfrentar aí um novo batalhão da Orcus, que está aparentemente guardando novos mutantes, enquanto o Fera e outros mutantes menos importantes em campo ficam na base para dar as boas-vindas à policial local, que vai investigar o que os X-Men andam aprontando dentro do seu vilarejo. Então, olha só, é a equipe dos X-Men indo resgatar novos mutantes em perigo, enquanto outra parte da equipe tenta ficar e convencer a humanidade de que eles não são uma ameaça. Tem algo mais X-Men do que isso? Eu acho que não. Então, Padaniel, você gostou do primeiro volume dos X-Men? Você gostou da volta da equipe Os Fabulosos X-Men? Conta pra gente. E olha só, aproveite que esse primeiro volume custa apenas R$ 14,90. Se você não gostar, não é que você tenha gastado um rio de dinheiro num gibi ruim. Não, você gastou só R$ 14,90, troco do pão. Vale a pena comprar e se aventurar. Vamos prestigiar a Panini, que atendeu nossos pedidos e trouxe novamente esse formato tão querido pelo público. Vale lembrar que o Quadrinhos da Rede está no ar toda terça, quinta e sábado, sempre às 18 horas, e todos os dias no Instagram com o que há de melhor e mais quente no mundo dos quadrinhos e do cinema de super-herói. Então, quadrinheiro, ficou aqui nossa resenha de hoje. Eu conto com o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!